Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Tudo bem com você? Muito obrigado pela tua presença. Compartilhe os nossos vídeos, entre no nosso Instagram, porque é no Instagram nosso que nós temos todas as terças-feiras a live de oração. Então, todas as terças-feiras, às 20h30 horário de Brasília, 23h30 horário de Portugal, nós temos a live de oração. Então, você é o nosso convidado especial, está no Instagram do Café com a Palavra. Então, você siga o Café com a Palavra, porque às terças-feiras, às 8h30, você vai receber uma notificação que vai começar a live de oração. Tá legal? Deus tem feito grandes coisas, ok? Bom, deixa eu falar com vocês sobre comportamento. Comportamento é algo muito interessante, né? Se você observar assim, por exemplo, pessoas que passam por algum determinado situação na sua vida, de repente seu comportamento a partir dali muda algumas atitudes dele, né? Pessoas que fazem treinamento militar, por exemplo, vamos fazer uma coisa bem corriqueira, um exército, forças especiais, o BOP, por exemplo. Um cara do BOP que está sempre na tensão aí da polícia, de grupos especiais da polícia, que está sempre em tensão, em subindo comunidades, aquela coisa, trocando tiro. Esse cara, ele não para, assim, qualquer situação ele já fica em alerta. Ele fica 24 horas ligado. Um guarda-costa, por exemplo, é um cara treinado para estar olhando, o comportamento dele muda. Até mesmo quando ele está em casa. Você pode pegar um cara desse que vive numa vida ativa dessa de guarda-costa, ou um policial, ou um militar de operações especiais. Ele está em casa, um movimento estranho se transforma. Ele vira aquele cara daquele comportamento do treinamento dele. Isso é natural, não é? Isso é natural, esse comportamento, né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu estava vendo aqui, nós estamos acompanhando aqui o caminho de Jesus Cristo, né? Ele é preso e tal, né? Condenado. E quando ele é levado para a casa de Caifás, Pedro acompanha, e no capítulo 26, a gente vai ler do 69 em diante, que Pedro nega Jesus. Pedro vai até o pátio, fica ali no pátio, né, observando o que ia acontecer, e Pedro, por 2 vezes, uma pessoa chega a falar, você é um deles? Não sou um deles, não sou um deles, não. Por fim, aqui no versículo 73 de Mateus 26, fala assim, e logo depois aproximou-se, né, os que ali estavam dizendo a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois o seu falar te denuncia. O comportamento de Pedro por conviver 3 anos com Jesus, já estava sendo transformado e mudado. Pedro já tinha um comportamento que o modo dele falar denunciava a ele que ele tinha andado com Jesus, certo? Então, por que eu estou te falando isso? Dá para se falar trocentas coisas sobre esse texto de Pedro, da negação de Pedro e tal, e tem tanta coisa que se fala, né? Mas eu quero te falar o seguinte, eu quero trazer para esse que dá para se falar, não é que se fala que fala errado, é tanta coisa que dá para se desenvolver em cima desse texto, mas o que eu quero trazer para nós aqui é a questão do comportamento. O meu comportamento tem mudado em andar com Jesus? O meu comportamento tem mudado depois que eu conheci a Jesus? O meu comportamento me denuncia que eu sou um cristão? Por exemplo, você está num local, você conversa ali com a pessoa durante 10, 15, 20 minutos, meia hora, e a pessoa logo já percebe, ó, você é cristão, né? Isso já aconteceu muito com a gente. Né? A última vez foi o Max, né? Aqui no supermercado, o Edson, melhor dizendo, não o Max, estava com o Max, o Edson, aí a gente conversou um pouquinho na fila do supermercado do almoço, quando chegou na mesa, conversamos mais uns 2 minutinhos, aí o Edson, você é cristão, né? Então assim, o nosso agir, o nosso falar nos denuncia que nós somos cristãos. Nós já temos tempo, como eu falei, um policial do BOP, por exemplo, são anos de treinamento, depois são anos de atividade, um Marine, um cara SEAL dos Estados Unidos, dessas polícias especiais, forças especiais, são anos de treinamento. Agora, com os anos de treinamento que você tem com Jesus, o seu comportamento já mudou? Ou a pessoa fica numa fila que nem eu vi esses dias aqui, nós estávamos numa fila e tinha um grupo de pessoas e pela conversa eram cristãos e de repente falando assim, pô,
cara, eu vou no show, eu vou na show da Adele, porque a Adele é isso, é aquilo, é uma artista fantástica, o Rock in Rio de Portugal, será que tem a Ivete Sangalo? Quanto mais velha a voz dela fica mais bonita. Se você passasse ali e ver aquele papo de música, jamais você ia saber que aquelas pessoas eram cristãs. Jamais você ia saber que aquelas pessoas eram cristãs. O papo normal, como qualquer pessoa, certo? E aí eu estava parado ali, em pé. Aí me deram uma brechinha, aí eu entrei. Aí eu falei da questão da renúncia. Eu falei 2 minutos, o assunto acabou, mudaram de assunto e, tipo assim, cri para você, acabou. Entendeu? Então, por quê? Porque o nosso comportamento, ele tem que expressar o nosso convívio com Cristo. E grande parte do comportamento de muitos cristãos hoje expressa o quanto ele tem um convívio com o mundo, não com Cristo. Sacou? Quanto tempo de convívio a pessoa está tendo com o mundo depois que conheceu Jesus Cristo? Está tendo mais convívio com o mundo do que com Cristo. Não lê a Bíblia, não ora, mas não sai do TikTok, não sai do Facebook, não sai do Instagram, não sai das séries, não sai dos doramas, não sai de nada disso. É o dia inteiro nisso. E aí essas pessoas perdem o quê? Perdem vamos dizer assim, o trejeito de Cristo. Por quê? Porque não tem convivido com Cristo. Aumente o seu convívio com Cristo. Eu tenho que aumentar o meu convívio com Cristo para que a cada dia eu possa parecer mais com Jesus. Ok? E o meu falar e as minhas atitudes, o seu falar e as suas atitudes te condenem que você é um seguidor de Cristo. Amém? Até o próximo Café com a Palavra. Participe da nossa campanha de ser um empreendedor espiritual, um empreendedor de almas, do reino de Deus. Entre em contato com a gente.